Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez para a nossa videoaula sobre ações possessórias. Como eu tenho procurado fazer nos últimos casos, eu vou dividir a exposição de hoje numa parte de direito material, numa segunda parte de direito processual e ao fim eu vou tentar fazer um fecho enumerando para vocês os problemas, as soluções e substancialmente como colocar aí o sistema extrajudicial para resolver os seus problemas nas ações judiciais. Então, vamos lá. No que se refere ao primeiro ponto, lá a parte mais de direito material. Se a gente está falando de ação possessória, a gente está falando também, naturalmente, de compreensão completa do que é a posse, de como ela funciona e de como esse regramento vai depois repercutir dentro do processo. O Código Civil ele não conceitua posse, mas o seu conceito acaba sendo extraído lá do 1196. A gente vê que posse ela é, a rigor, um poder de fato sobre a coisa e não exatamente um poder de direito, porque como direito, e no caso como direito real, ela não é prevista no rol do 1225 do CPC. É disputada essa questão aí da natureza jurídica da posse, mas a gente não vai entrar nessa seara hoje. Relevante somente nessa distinção para o seu processo civil é saber que tem uma previsão lá no 73, parágrafo 2º do CPC, no sentido de que não é necessária a participação do cônjuge ou do companheiro, exceto se a gente estiver tratando de casos em que ambos devam ser afetados pela determinação judicial ou atos pelos dois praticados, tá certo? Quais são então os elementos constitutivos da posse? A gente tem isso de maneira bastante clara pelo direito civil, que é preciso ter um elemento material e um elemento anímico. E isso vai ser muito relevante a gente observar, especialmente quando a gente vai tratar das ações possessórias de terra nua. Vejam, a posse ela exige o que a gente chama de corpus, o elemento objetivo material, que é, na verdade, não a coisa em si, mas o comportamento ostensivo que incide sobre ela. Além disso, é preciso ter o ânimos, que é manter esse comportamento de forma intencional. A gente também vai fugir da controvérsia pelo escasso tempo que temos para fazer esse vídeo, da controvérsia a respeito da escola subjetivista de Savigny e da escola objetivista, por outro lado, de Ehring. Mas é relevante compreender que o Código ele adotou substancialmente a teoria objetivista de Ehring, com algumas passagens acolhendo também a teoria subjetivista de Savigny. Vejam, por exemplo, como a gente já teve a oportunidade de mencionar, na uso capião. Lá para uso capião vai ser relevante a gente saber se o possuidor ele possui o imóvel com ânimo de dono ou não. Se ele não possui o imóvel com ânimo de dono, ou seja, se há um possuidor indireto que extrai da coisa seus benefícios econômicos, colocando-a a seu serviço, então essa pessoa jamais poderá adquirir a propriedade por uso capião. Um elemento relevante dentro do código é a distinção entre posse e detenção, fazendo um link aqui com essa passagem que eu acabei de tratar. Vale a pena dar uma olhada lá no artigo 1198, que trata do primeiro caso de detenção. A detenção, ela nada mais é do que uma situação que caracterizaria em tese a posse, mas que acaba por não caracterizar pelo simples fato de que a lei determina que naquele caso específico, posse não fique caracterizada. Tá? Então deem uma olhada no 1198 e deem também uma olhada no segundo caso de detenção, que é o do 1208, aquele que fala de pessoas que receberam a coisa por atos de permissão e tolerância. A gente tem na sequência do código a classificação da posse. A gente vai ter a posse justa, posse injusta, posse violenta, clandestina, posse precária, a posse de boa-fé e a posse de má-fé, e também aquelas posse que é a posse direta e indireta, e a posse ad interdicta e a posse ad uso capionem. Infelizmente, o tempo aqui não vai ser suficiente para a gente abordar todos esses aspectos, mas basta uma grande leitura ali do capítulo da posse no Código de Processo Civil. Depois eu vou fazer também algumas chamadas especiais sobre isso, para a gente compreender o assunto. O importante quando a gente trata substancialmente da posse justa e da posse injusta, é compreender que os vícios que atingem a posse, eles são sempre relativos.
ou seja, eles se referem a duas pessoas. A posse pode ser injusta em face de A e B, né? Vamos supor que B seja possuidor, mas o B é um possuidor injusto em face de A, mas ela é posse justa em face de C, de maneira que esse B ele merece proteção possessória contra o C, mas não merece contra o A, tá certo? Outra coisa relevante de saber na classificação da posse é que a gente tem a posse ad interdicta e a posse ad uso capionem. Hoje nos interessa aqui tratar da posse ad interdicta, que é a posse que tem direito aos interditos possessórios. Basicamente toda posse tem direito à tutela judicial, inclusive a posse indireta do mero proprietário registral. Ou seja, todo mundo pode entrar com ação possessória, ainda que seja o proprietário. No que se refere à aquisição da posse, nós temos aí alguns aspectos relevantes para recordar, que é a aquisição por modo originário, a aquisição por modo derivado. Vejam que a aquisição por modo originário é aquela apropriação da coisa, né? Ou o exercício do direito, vamos supor, mas tem a aquisição por modo derivado também, que seja por mortis causa, a successio possessionis, seja por ato inter vivos, que é a accessio possessionis. Vale a pena recordar esses termos. Tá? Já entrando então para a segunda metade da nossa aula, a gente tem aí a questão dos interditos possessórios ou das ações possessórias. Vejam que a posse ela merece tutela de duas maneiras. Ela merece a autotutela e ela merece também a tutela pelos interditos possessórios. Vejam que na autotutela, também conhecida como desforço próprio, ela só pode ser usada quando a reação daquele que perdeu a posse foi feita logo, ou seja, no contexto dos próprios fatos, no contexto dos próprios acontecimentos. Tá? E as ações possessórias, por outro lado, que a gente tem como forma típica de proteção possessória, não são o único meio, porque também os embargos de terceiro, por exemplo, têm nítida natureza possessória. De qualquer maneira, o que nos interessa mais proximamente hoje aqui são as ações possessórias, e elas são de três tipos: a ação de reintegração de posse, que combate o esbulho, a ação de manutenção de posse, que combate a turbação da posse, e o interdito proibitório, que combate a ameaça à posse. Essas são as três ações possessórias típicas, como eu mencionei para vocês, uma vez que o Código tem aquelas ações possessórias atípicas. Sobre as características das ações possessórias, a gente tem, em primeiro lugar, a pessoalidade. Isso eu já mencionei lá no início, tendo em vista que a posse não é direito real, não é necessária a anuência do cônjuge, 73, parágrafo 2º do CPC. Mas um aspecto muito relevante também é a duplicidade da posse. As ações possessórias são típicas ações dúplices no sentido de que o réu não precisa reconvir, ele não precisa fazer um pedido contraposto para obter a proteção possessória. Basta ele resistir à pretensão formulada na inicial, que se julgado improcedente a ação, ele vai ter então a sua proteção possessória reconhecida. Por fim, a gente tem a questão da fungibilidade dessas ações possessórias, e rigorosamente o que a gente tem dentro de um processo possessório é um pedido que deve ser interpretado da seguinte maneira: pedido de proteção possessória, porque a rigor a proteção que vai merecer o caso lá é a proteção que vai se fazer necessária no momento em que a decisão for proferida. Ou seja, a gente pode entrar com uma ação de manutenção de posse e precisar de uma reintegração de posse. Isso não vale só para a sentença, embora o 554 do CPC fale desse momento do julgamento, mas vale também para o caso da análise liminar. Sobre a liminar, e esse é um dos pontos que mais merece atenção, a gente tem a distinção daquelas ações de posse nova das ações de posse velha, ou seja, se a posse sobre o imóvel foi perdida, sobre o móvel ou imóvel foi perdida há menos de ano e dia, o caso comporta liminar possessória. Se não foi perdida há menos de ano e dia, em princípio, a recuperação da coisa só se dá com a sentença. Não vamos entrar também no mérito aqui do cabimento da tutela antecipada nesse tipo de situação, mas vamos nos ater estritamente ao que diz a lei, artigo 558, na distinção entre a posse nova e a posse velha. É bom lembrar que a gente tem uma disputa aqui entre a relação do juízo possessório com o juízo petitório, bola extremamente dividida também na doutrina. Com fundamento lá no artigo 1210, parágrafo 2º, e no 557 do novo CPC,
muitos acabam defendendo uma separação completa entre o juízo possessório e o juízo petitório. De qualquer maneira, nesse conflito entre o juízo possessório e petitório, tem alguns aspectos que são relativamente consensuais e merecem o nosso destaque, que é, por exemplo, o fato de que toda posse pode ser objeto de proteção, inclusive a posse indireta do proprietário registral, ou seja, o proprietário registral não necessariamente precisa entrar com uma ação petitória, mas ele pode, isso sim, entrar com uma ação possessória, mirando ali no caso a liminar possessória. E em segundo lugar, que é possível disputar a posse numa ação possessória com fundamento no direito de propriedade. E essa disputa com fundamento no direito de propriedade, eu não me refiro exclusivamente à propriedade registral, eu me refiro também à propriedade que foi adquirida por uso capião, na exceção de uso capião. Lembrem-se que a gente tem a súmula 487 do STF que fala que a posse, ao final do processo, vai ser deferida, evidentemente, a quem tiver o domínio, se com base neste ela for disputada. E ela vai ser disputada com base no domínio, seja por alegação da parte autora, seja por alegação da parte ré. Correto? Então, na instrução da ação possessória, é muito relevante que a gente esclareça qual é esse fundamento que a gente vai querer trazer para ser apreciado pelo judiciário. Se é uma proteção possessória com fundamento no direito de propriedade ou se é uma proteção possessória fundada exclusivamente no fato possessório, né? E isso a gente obtém, já trazendo aqui para a nossa terceira parte da aula, a necessidade de utilização ou de certidão do livro 2 do registro geral, ou seja, se o imóvel tem matrícula, a matrícula imobiliária deve ser apresentada tanto pelo autor quanto pelo réu, ou se o imóvel não é matriculado, certidão negativa do livro 4, no caso, o indicador real do registro imobiliário, que vai indicar que o imóvel, que aquele imóvel não tem vida registral regular. No que se refere a liminar possessória, a gente viu que vai merecer proteção possessória a posse que foi perdida há menos de ano e dia. Tradicionalmente, a gente marca uma audiência de justificação para verificação dessa situação, que ela é uma situação fática. A gente precisa saber se a pessoa possuiu e há quanto tempo ela perdeu a posse sobre o imóvel. Mas vejam que isso a audiência de justificação, antes de eu dar um passo à frente, a audiência de justificação ela habitualmente designada e o código não manda que necessariamente exista citação antes de fazer essa audiência. É possível fazer a audiência sem a citação e sem a oitiva de testemunhas do réu. Contudo, tudo recomenda que tanto a citação e intimação seja feita, quanto sejam ouvidas as testemunhas do réu, para a gente dar mais robustez, mais rigidez para liminar possessória. Agora, no que se refere à própria realização da audiência em si, vejam que ela não é mandatória. Tanto no caso que o autor declara a posse velha, quanto no caso em que a posse está devidamente provada, a gente pode dispensá-la. E a gente consegue isso, por exemplo, com uma ata notarial provando a posse, provando as circunstâncias da posse. E mais, o notário ele pode, ao realizar a ata notarial, colher o depoimento de vizinhos e consigná-los na ata notarial, assim como ele faz, por exemplo, na ata notarial que ele usa para instruir o processo de uso capião. Então, quem tiver dúvida a respeito do assunto, vale tanto verificar a regulamentação do CNJ para essa ata notarial do uso capião e usar quanto o regramento das corregedorias locais para utilizar essa ata notarial para dispensar a audiência de justificação. Tá certo? Por fim, gostaria de chamar a atenção para vocês da individualização do imóvel. Apresentem sempre que possível uma planta com uma caracterização precisa do imóvel para que a gente não tenha problema. Tá certo? Mais dicas eu vou dar por escrito. Em breve, acompanhem aí no meu perfil. Um grande abraço, até logo!